Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu desejo sobre a tua vida a santa paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo também. E estamos aqui em mais uma oportunidade em busca de um real encontro com o Senhor Jesus. Em busca de um real encontro com o Eterno. Aleluia, graças a Deus. Eu digo que todos nós precisamos de ter um real encontro com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque é uma proteção para nós mesmos. Porque é uma proteção para nós mesmos. Porque sem nós, Deus, sem nós, o Senhor, Ele continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Deus continua sendo Deus sem nós. E nós, sem Deus, vamos ser o quê? O que seremos o que será de nós? O que será de nossas vidas sem o Senhor Jesus? Sem ter um real encontro com Ele? Sem conhecer Ele verdadeiramente? Então é algo assim de uma proteção para nós mesmos. Para nós mesmos, para que nossos pés, para que a nossa convicção de vida, para que a nossa convicção de existência, para que o nosso saber o real sentido das nossas vidas, todos nós precisamos de ter um real encontro com o Senhor Jesus, conhecer Ele verdadeiramente, entende? E assim, nós só vamos ter o entendimento real disso quando nós verdadeiramente tivermos esse encontro. Quando nós verdadeiramente tivermos esse encontro. Quando nós passarmos por experiências vividas na pele em relação ao Senhor Jesus, em relação ao que Ele permitiu, em relação ao que Ele tem, em relação a qual é o objetivo dele. Porque tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vivemos, Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito, Ele tem um motivo, Ele tem uma causa, Ele tem um porquê. Ele tem o porquê de nós passarmos por algumas situações, por algumas condições, algumas situações em nossas vidas. Ele tem um porquê, existe um porquê. Ele tem um objetivo. Em tudo que nós vivemos, Ele tem um objetivo com isso. Ele quer nos dizer alguma coisa. E todos nós, na verdade, nós precisamos saber o que realmente Ele quer nos dizer, como que é esse real encontro com Ele, que cada um de nós é individual, isso é algo individualmente, é algo da particularidade de cada um com o Criador, entende? Então é algo de proteção para nós, porque assim, a respeito da vontade de Deus, pode ter algumas coisas relacionadas à vontade de Deus para nós que nós não concordamos. Não é que nós não concordamos, talvez nós não queremos. Talvez nós não queremos, mas assim, é a vontade de Deus. Então, isso é o geral. Mas só que assim, a gente tem que obedecer. Nós temos que obedecer, independentemente se a gente quer ou não quer. O primeiro de tudo é que a gente tem que ser voltado para o bem. A gente tendo o coração voltado para o bem, a gente dando ouvido à palavra de Deus, a gente tendo o coração bom, então isso vai nos ajudar com certeza a gente querer a vontade de Deus. E a vontade de Deus pode ter alguns requisitos, algumas coisas que nós não venhamos a gostar, mas a gente tem que obedecer à voz dele, a voz do Senhor, o que Ele quer, o que Ele nos pede e o que Ele coloca em nossas mãos. Nós temos que obedecer, entende? Nós temos que obedecer. E eu tenho uma palavra aqui. Que está em Filipenses, deixa eu ver aqui. Livro de Filipenses, capítulo 1, 21. Filipenses 1, 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, glória a Deus. Novamente. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse viver em Cristo aqui é quando nós verdadeiramente nós conseguimos atingir esse viver em Cristo. O nosso viver tem que ser Cristo.
quando nós verdadeiramente nós conseguimos atingir, alcançar esse viver em Cristo, esse viver, que o nosso viver esteja sendo Cristo, nós vamos obtendo coisas sólidas, coisas permanentes, coisas eternas, situações eternas, situações sólidas, situações que não vão nos ser arrancadas, não vão nos ser tiradas, porque o que nós alcançamos em Cristo é eterno. Porque o que nós alcançamos em Cristo é algo consolidado, é algo sólido, é algo verdadeiro, é algo permanente, é algo eterno, é algo que é difícil, muito difícil conseguir, mas quando nós atingimos esse viver em Cristo verdadeiramente, esse viver a vontade de Deus, quando nós atingimos isso, o ápice disso, tudo que o Senhor trouxer para a nossa vida é sólido, é permanente, é verdadeiro. Não nos será tirado, não será tirado de nossas vidas. O que nós através de Cristo, o que o Senhor for agregar, o que o Senhor for acrescentar, o que o Senhor trazer para mim, para a sua vida, será permanente. Então nós não teremos percas. Nós não teremos percas. Porque primeiramente a gente tem que buscar o Senhor em si. Primeiramente nós temos que buscar o Senhor em si. Nós temos que buscar o Senhor em si. O reino dele em si. E nada além disso. Primeiramente, primeiro de tudo, do zero. É do zero mesmo, zerado. A gente tem que buscar Cristo. Cristo. É isso e nada além disso. E aí, com o passar do tempo, ele vai trabalhando a nossa vida. E ele vai agregando conforme a vontade dele também. Ele vai acrescentando, ele vai agregando em nossas vidas. Entende? Porque assim, ele vai acrescentando, ele vai agregando em nossas vidas. Porque assim, o que nós devemos, em relação a Cristo, o que a forma, a postura, a decisão, o interesse em se aproximar de Jesus Cristo tem que ser pelo fato dele, como é que fala? Como que eu diz aqui? Como que eu vou dizer? Eu falo assim, o fato da gente ter alguma vontade, algum interesse de se aproximar de Jesus, de conhecer ele verdadeiramente, tem que ser pelo fato ele querer o nosso bem. Jesus, ele quer o nosso bem. Ele nos cuida. Ele nos livra, ele nos protege. Ele nos livra, ele nos cuida, ele nos protege. Então, ele é a nossa ajuda. Ele é a nossa ajuda. E nele nós obtemos ajuda. Então, assim, a nossa vontade, o nosso interesse de se aproximar de Jesus tem que ser por isso. Primordial tem que ser por isso. Pelo cuidado, pelo amor que ele tem com as nossas vidas. Porque ele vê em nós, como se diz? Porque todos nós, todos os seres humanos têm uma função. Todos nós somos capazes de inteligência, de alguma forma, através dele, é isso que ele faz, essa é a intenção de Jesus para nós. Que através dele, nós venhamos a nos conhecer, a entender a nossa existência, a nos conhecer, a saber das nossas capacidades, do que nós através dele nós podemos conquistar, porque através dele ele vai nos ajudando, ele vai nos dando desenvoltura, porque o Senhor ele vai nos dando desenvoltura, ele vai nos capacitando, ele vai fazendo a gente enxergar as coisas de uma outra forma, com outros olhos,
Porque assim, ele vê em nós possibilidades também. E ele cria possibilidades para nós, através de nossas vidas. Ele cria possibilidades. Ele vai nos dando um outro entendimento de vida. Porque através dele a gente é capaz, sim, com certeza. Através dele, todos nós somos capazes. Basta a gente, verdadeiramente, a gente tem que incorporar, na verdade. Nós temos que incorporar Cristo. Nós temos que incorporar Cristo, incorporar a palavra dele em nós, em nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nós temos que incorporar a palavra dele. Incorporar verdadeiramente e confiar firmemente no que ele nos fala. E seguir adiante. E é isso mesmo, não é, muitas das vezes não é nem olhar adiante do que está aos nossos olhos, não é nem olhar o que está à frente. Nem sempre é bom olhar o que está à frente, mas sim a gente tem que olhar só para ele, para o alto. Só para o alto. Nem olhar para um lado, para o outro, e muito menos para trás, e nem na frente também não é sempre bom olhar. A gente tem que olhar para cima, olhar para a pessoa dele. E ter vontade de se aproximar dele e querer, porque assim, o fato dele, como é que se diz? Porque assim, ele nos cuida tanto, ele nos cuida, ele nos livra, ele nos protege, que isso, de certa forma, com certeza, nos chama a atenção. Nos chama a atenção a respeito da pessoa dele em si. Quem é essa pessoa? A respeito da pessoa dele em si. Então, existe certas situações, certas circunstâncias como essas, de que faz com que faz com que nós somos atraídos para conhecer ele, para querer saber mais dele. Aí ele vai se mostrando aos poucos, ele vai se mostrando a respeito da vontade dele em nós. Entende? Então é isso. E porque assim, o nosso morrer é lucro em Cristo apenas quando nós temos Cristo em nossas vidas. Quando nós verdadeiramente nós temos Cristo, aí sim a gente não tem percas, na verdade. Na verdade, quando a gente passa a conhecer verdadeiramente Cristo, nós não teremos percas, nós não temos e não teremos percas de absolutamente nada. Nada em absoluto, nenhuma vírgula. Com Cristo, o ser humano não tem percas de nada. De nada. Mas tem que conhecer ele verdadeiramente, tem que ter experiências vividas. Tem que ter experiências vivenciadas, tem que ter algo vivido. Tem que ter um real encontro com o Senhor. Que este real encontro só cabe particularmente a cada indivíduo, a cada pessoa em si. A cada pessoa. Então, cada um é cada um. Cada caso é um caso, cada um é cada um. Então, depende de como que o Senhor quer que nós tenhamos esse real encontro com Ele. Ele é que tem que nos guiar, Ele que tem que nos direcionar, Ele que tem que nos reger, Ele que tem que nos mostrar, que nos posicionar de acordo com como que Ele quer que nós tenhamos esse real encontro com Ele, como que Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo verdadeiramente. Isso faz e fará toda a diferença na vida de qualquer pessoa que há, na vida de qualquer pessoa que existe. Isso faz, sim, toda a diferença. Entendeu? Então eu quero agradecer ao Senhor Jesus por mais essa maravilhosa, bela oportunidade. E eu agradeço ao Senhor pela tua vida. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.